Numa pequena vila, cercada por campos verdejantes e montanhas majestosas, vivia um menino chamado Luca. Com seus cabelos dourados e olhos curiosos, Luca era conhecido por sua determinação e amor pelas plantações que sua família cultivava há gerações. Luca cresceu entre as fileiras de milho e os pomares de frutas, aprendendo desde cedo o valor do trabalho árduo e da conexão com a terra. Ele é um reflexo do ambiente que o cerca, onde cada raio de sol e cada gota de chuva são partes essenciais da vida. Mas um dia, o céu se escureceu e as nuvens carregadas anunciaram a chegada de uma tempestade implacável. Uma tempestade que traria consigo desafios inimagináveis para Luca e sua família. E é nesse momento que nossa história começa, com o som distante do trovão ecoando pela vila, indicando um desafio que mudará o curso da vida de Luca para sempre. Prepare-se para embarcar nessa jornada de coragem, determinação e crescimento pessoal enquanto testemunhamos a história do menino e a tempestade. O som distante do trovão ecoou pela vila, anunciando dificuldades que mudaria o curso da vida de Luca para sempre. As nuvens escuras avançaram rapidamente, obscurecendo o sol e anunciando a chegada iminente da tempestade. O vento soprava forte, sacudindo as folhas das árvores e fazendo as plantações de Luca se curvarem sob sua força. Luca olhou para o horizonte, observando as nuvens se aglomerarem e se transformarem em uma massa escura e ameaçadora. Ele sabia que a tempestade traria consigo não apenas chuva e vento, mas também a possibilidade de destruição para as plantações que eram sua fonte de sustento e orgulho. Com um nó na garganta, Luca se preparou para enfrentar o que estava por vir, sem saber ainda o quanto essa tempestade mudaria não apenas sua paisagem física, mas também seu interior, revelando aspectos de coragem e resiliência que ele nem imaginava possuir. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, seguidas por um trovão ensurdecedor que ecoou pelos campos. Luca correu para proteger suas plantações, mas era como lutar contra uma força da natureza que não podia ser contida. A tempestade se intensificou, transformando os campos verdejantes em um cenário caótico de vento e chuva. Luca lutou bravamente, mas era evidente que a força da natureza era implacável. A destruição ao seu redor era avassaladora, testando não apenas suas habilidades físicas, mas também sua força emocional e mental. Enquanto suas plantações eram devastadas pela fúria da tempestade, Luca sentiu um misto de desespero e impotência. Ele se perguntava como seria possível reconstruir tudo o que estava sendo destruído diante de seus olhos, como encontrar forças para seguir em frente diante de tamanha adversidade. Seu coração batia forte, não apenas pelo esforço físico, mas também pela angústia de ver seu lar e suas esperanças sendo levados pelo vendaval. Era um momento de profunda aflição e incerteza, onde cada segundo parecia uma eternidade sob o rugido dos elementos desencadeados pela tempestade. Luca sentiu-se pequeno diante da vastidão da natureza, mas algo dentro dele começou a se agitar, uma chama de determinação que se recusava a se apagar. Era como, se no meio do caos, uma voz interior sussurrasse para ele não desistir, não sucumbir à desesperança, mas encontrar forças para continuar lutando. E foi nesse momento de desânimo que uma semente de coragem começou a brotar em seu coração. Luca, no meio da devastação causada pela tempestade, começou a buscar soluções. Ele olhou ao redor, avaliando os danos e procurando por qualquer indício de esperança. Foi então que sua mente começou a clarear, e ele se lembrou das histórias que ouviu sobre superação e resiliência. Com determinação renovada, Luca decidiu que não se renderia ao desânimo. Ele começou a reunir o que restava das plantações, organizando-se para a difícil tarefa de reconstruir tudo do zero. Cada passo era como uma afirmação de sua força interior, uma declaração silenciosa de que ele não seria derrotado pela tempestade.
Enquanto trabalhava incansavelmente, Luca percebeu que apesar dos danos visíveis, havia algo crescendo dentro dele que não podia ser destruído pela tempestade. Era a determinação de seguir em frente, a coragem de enfrentar os desafios e a certeza de que, mesmo nas piores adversidades, há uma oportunidade para o crescimento e o aprendizado. Com cada planta que Luca replantava, ele sentia uma sensação de renovação e esperança. Cada gesto era uma promessa de que, apesar da destruição, novas oportunidades estavam surgindo. Ele trabalhou com uma determinação feroz, cada movimento impulsionado pela vontade de reconstruir não apenas suas plantações, mas também sua fé na capacidade de superar obstáculos. À medida que os dias passavam, a paisagem ao redor de Luca começou a se transformar. O verde das plantas recomeçou a surgir, as árvores começaram a se endireitar e as flores a desabrochar. Era como se a própria natureza estivesse respondendo à determinação e ao esforço de Luca, mostrando-lhe que a esperança e a beleza podem emergir até mesmo dos momentos mais sombrios. Luca não estava apenas reconstruindo suas plantações, ele estava reconstruindo a si mesmo. Cada problema superado era uma lição aprendida, cada obstáculo vencido era um degrau a mais em sua jornada de crescimento pessoal. E assim, com coragem e perseverança, Luca estava escrevendo uma história de superação que inspiraria não apenas aqueles ao seu redor, mas também a si mesmo. Os dias de trabalho árduo e dedicação de Luca começaram a mostrar resultados. Suas plantações estavam se recuperando lentamente, e a vida retornava aos campos que haviam sido devastados pela tempestade. Cada broto verde que surgia era um testemunho da resiliência de Luca e da sua capacidade de transformar adversidades em oportunidades de crescimento. Mas a jornada de reconstrução não foi fácil. Luca enfrentou desafios diários, desde a escassez de recursos até a incerteza sobre o futuro. No entanto, ele não desistiu. Cada dificuldade era encarada como um obstáculo a ser superado. Cada problema era uma oportunidade de aprender e se fortalecer. Com o passar do tempo, Luca percebeu que sua jornada não se resumia apenas à reconstrução das plantações, mas também à reconstrução de sua própria confiança e determinação. Ele descobriu uma força interior que nunca soube que possuía, uma força que o impulsionava a seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis. E assim, passo a passo, dia após dia, Luca continuou sua jornada de superação, transformando a destruição da tempestade em um capítulo de crescimento e renovação em sua vida. À medida que as semanas passavam, Luca se via lidando com novos desafios que surgiam durante a reconstrução das plantações. A cada problema superado, ele se fortalecia mais, aprendendo a adaptar suas estratégias e a encontrar soluções criativas para os obstáculos que surgiam no caminho. Sua determinação e persistência não passaram despercebidas pelos moradores da vila. Eles testemunhavam não apenas o renascimento das plantações de Luca, mas também o surgimento de um espírito inquebrável e inspirador. Luca se tornou um exemplo vivo de como enfrentar a adversidade com coragem e fé, inspirando não apenas aqueles ao seu redor, mas também pessoas que ouviram falar de sua história de superação. Cada vez mais, Luca compreendia que a verdadeira força reside na capacidade de se adaptar às circunstâncias e de transformar problemas em oportunidades de crescimento. Ele descobriu uma sabedoria profunda dentro de si mesmo, uma sabedoria que só poderia ser adquirida através da experiência de enfrentar e superar a tempestade da vida. E assim, com o passar do tempo, Luca completou a reconstrução de suas plantações e viu a vida florescer novamente nos campos que um dia foram devastados pela tempestade. Mas mais importante do que isso, ele descobriu uma nova perspectiva sobre a vida e sobre si mesmo. Luca compreendia agora que as tempestades da vida não são apenas momentos de destruição, mas também oportunidades para crescer,
aprender e se fortalecer. Ele percebeu que a verdadeira resiliência não está em evitar os obstáculos, mas sim em enfrentá-los de frente, com coragem e determinação. Com um coração repleto de gratidão pela jornada que o transformou, Luca olhou para o horizonte com um sorriso nos lábios e um brilho de confiança em seus olhos. Ele sabia que daqui em diante, estaria preparado para enfrentar qualquer tempestade que a vida lhe trouxesse, sabendo que dentro dele havia uma força inabalável que o guiaria através das adversidades e o levaria em direção a um futuro cheio de possibilidades e crescimento. Aprecie e reflita sobre essa poderosa mensagem. Juntos, podemos criar um mundo mais pacífico e amoroso.